E aí pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo, aqui do canal Biologia Minha Prova. E hoje um tema muito interessante que são os telômeros. Você já ouviu falar em telômeros? Já? Certamente, né? Muito bem. Você sabe que isso pode ser cobrado na tua prova do Enem? Nas tuas provas que você for fazer este ano de vestibulares? Pode ser cobrado. Então, uma pergunta que eu faço para você. Você queria viver plenamente por muitos e muitos e muitos anos? Sem envelhecer, sem ter problemas, doenças? Quem não queria, né? Muito bem. O fato, pessoal, é que lá em 2009, alguns cientistas conquistaram o Prêmio Nobel da Ciência, da Medicina. Por quê? Porque eles fizeram um trabalho em cima de regiões específicas dos cromossomos chamadas de telômeros. Telômeros são regiões terminais, por isso o nome telômeros. Região meros é parte, região terminal. Como vocês estão observando aqui no quadro, essas regiões terminais aqui no cromossomo, vejam, nesse cromossomo duplo eu tenho 4 regiões terminais, nós chamamos isso de telômeros. Nessa estrutura, nós não temos um DNA codificante, mas tem um DNA importante que tem um controle sobre as informações que estão ao longo do cromossomo. Nós encontramos nesta região uma sequência formada por 6 bases: timina, timina, adenina, assim como guanina, guanina, guanina. Então são 6 bases, 6 pares de bases importantes, TTA, GGG, que ficam nesta região terminal, nas regiões terminais dos cromossomos e que tem uma relação super importante com o envelhecimento celular. Exatamente isso. Mas tem um pequeno porém. Os cientistas também descobriram que cada vez que uma célula se divide, há um pequeno encurtamento desses telômeros. E à medida que elas vão se dividindo e nós vamos envelhecendo dia a dia, esta região ela vai encurtando. E se ela vai encurtando, ela vai perdendo a função no controle do DNA que nós encontramos ao longo do cromossomo. E assim nós vamos envelhecendo. Assim como também é possível que alguns tipos de câncer estejam relacionados a este encurtamento desses cromossomos na região dos telômeros. Então, pessoal, fiquem muito atentos a essa estrutura chamada telômero, que tem uma enzima denominada telomerase que faz o controle dos telômeros. Bem, só para identificar, vou pegar um exemplo que eu encontrei em uma questão de vestibular. Na espécie humana, nós encontramos 2N igual a 46 cromossomos em uma célula diploide. Beleza, né? Tranquilo. Bem, se esse cromossomo é assim, como eu estou colocando no quadro, ele é chamado cromossomo duplo. Se ele é um cromossomo duplo, como vocês estão observando, cada um deles tem 4 telômeros. A pergunta é, se nós estamos observando um cromossomo duplo, então quer dizer que esse cromossomo duplo, ele só pode ser encontrado, por exemplo, a partir da fase S da intérfase, onde tem a duplicação do DNA, nós vamos encontrar, assim como no GAP2, ainda dentro da intérfase, e ao longo da divisão celular, por exemplo, uma mitose, nós vamos encontrar na prófase, na metáfase e na anáfase. Vou repetir, na fase S de duplicação e na fase G2 ou GAP2 de intérfase, nós encontramos cromossomos duplos. Prófase, metáfase e anáfase, os cromossomos são duplos. Se for GAP1, G1 da intérfase ou telófase, os cromossomos voltam a ser simples. Por que eu estou falando isso? Por quê? Porque quando um cromossomo é chamado cromossomo simples, o cromossomo tem esta forma aqui. E o que muda, pessoal? Muda porque um cromossomo simples, ele só vai ter cada um 2 telômeros. Então, cromossomo simples vai ser encontrado na fase G1 e na telófase da mitose. Se for numa meiose, na fase G1 e na telófase 2. Então, qual que
que é a diferença? Vejam comigo. Se for em um cromossomo duplo, em qualquer uma das fases S, G2, prófase, metáfase ou anáfase, quantos telômeros eu vou encontrar nesta célula? Então, para cada cromossomo duplo eu tenho 4. Então o valor vai ter que ser 4 vezes 46. Quanto é 4 vezes 46? Vamos encontrar um total de 184 telômeros. Então, pessoal, se for uma célula que está na fase S, G2, prófase, metáfase ou anáfase, uma célula humana com 46 cromossomos duplos, cada cromossomo duplo, 4 telômeros. 4 vezes 46, 184 telômeros. Porém, se for numa célula em G1 ou em telófase, quando o cromossomo é assim simples, então tu não vai ter 4 telômeros, tu só vai ter 2 telômeros, 2 vezes 46. Então, neste caso aqui, você vai encontrar 92 telômeros. 92 telômeros. Bem importante, pessoal, esse tipo de análise, porque isso pode cair na tua prova este ano. E aí você fica ligado nessas informações. Pensa no que eu te falei agora. Telômeros. Talvez aí esteja a explicação para a vida plena. Que loucura, hein? Até mais. Tchau, tchau.